Em uma live do Análises Renais, o Renan Santos falou sobre o papel do Senna como herói nacional e sobre as pessoas que tentam apagar a importância dele para os brasileiros. Eu tava lembrando de Poços de Caldas, né, e dessa convivência, porque eu tava lembrando de eu assistir a série Senna, e eu vou gravar sobre a série Senna. E eu tava dando uma nota mais baixa sobre a série Senna, eu vou fazer um review pro canal da Valete. Mas meu irmão, muitas pessoas assistiram e choraram. E eu achei muito interessante isso, porque assim, o Senna, eu vivi o Senna. Eu nasci em 84, ano que ele estreou na Fórmula 1, e eu tenho memórias, a memória mais antiga que eu tenho com 3 anos de idade, é eu assistindo Fórmula 1 na sala da casa dos meus pais, quando eu morava na Moca, em 1987. Eu sei que era isso, porque o Senna corria na Lotus amarela, e eu me lembro que aquele carro chamava muita atenção na televisão. E aí e o nome Lotus, me marcou aquela época, né? Mas assim, eu comecei a assistir pra valer Fórmula 1 em 90, quando eu tinha 6 anos, e eu me lembro de assistir algumas corridas em Poços de Caldas. De manhã, fazia um friozinho, eu ia pra lá. Era uma coisa que me dava uma memória afetiva, me dá hoje, me dá até arrepio lembrar disso, né? Assistir a corrida, eu me lembro de algumas corridas que eu estava em Poços de Caldas que o Senna ganhou. GP da Alemanha de 1990, GP da Itália de 1990. O GP da Itália de 1990, mais especificamente, meu pai, eu acho que ele estava trabalhando fora do Brasil, acho, tá? E eu me lembro que eu estava com meu avô Hélio, que morreu agora esse ano, e eu tava com ele em Poços de Caldas, e eu lembro de num hotel, eu entrar no hotel junto com ele pra ver como é que tava a corrida, e o Senna tava ganhando da Ferrari na Itália. Então eu falava, olha, ele tá ganhando da Ferrari na Itália. Pra mim, nossa, que legal. Essas memórias todas de um Brasil que eu tinha esse herói, e assim, alguém aí tá assistindo a série Senna? Porque as pessoas não tinham ideia de quem era o Senna, e pra minha geração, e pra especialmente as gerações mais velhas, o Senna era um deus. O Senna era um deus. E essa série tá mostrando uma coisa muito estranha, que é um brasileiro que não tem os defeitos de nós brasileiros. Ele só tem, assim, ele tem qualidades que nem falar que são brasileiros ou americanos, ele tem qualidades universais, aquele Senna da série. E meio que o Senna que a gente viveu era aquilo. Aquele Senna que a gente viveu quando tava ali, ele era aquilo mesmo. Ele era, assim, o melhor que nós poderíamos entregar pro mundo. E como ele era universal nas qualidades dele, porque o Senna era quase um ser mitológico, ele era uma figura heróica, ele poderia nascer em qualquer país. E aí era como se fosse um presente pra todos nós esse cara ser brasileiro. Era como se, nossa, tem um cara que é universalmente F, né, positivamente F, e ele é brasileiro e ele não nos renega. Ele aceita a identidade. Então olha pra gente que salto civilizacional era ter o Senna como referencial. A referência moral, ética de trabalho que tinha o Senna. Mesmo aquilo que as pessoas criticam, fica aquele bosta daquele Flávio Gomes, aquele comunista vagabundo. A vida dele, há 20 anos, vai ficar falando mal do Senna. Porque ele é um petista, sendo bem honesto. Então, todo petista é um petista comunista, colecionador de carros, né? É aquela coisa... sou burguês, mas sou artista. E aí ele tem que desconstruir a ideia de um herói nacional. Ele não entende o papel de um herói nacional. O Senna é um herói nacional e, assim, cultivar um herói nacional como Senna é bom para a nossa cultura, entendeu? Cultivar um herói como Senna é bom para... Você torna o Brasil um lugar melhor cultivando figuras como Senna. Cultivar uma figura como Senna é melhor do que cultivar tanta coisa que a gente tem aí, entendeu? Anitta, fala da Anitta. Um exemplo, a Anitta. O Senna tem qualidades universais e a gente explora defeitos profundamente universais também, né? São as pessoas com cobiça, com ganância, ou se entregar aos seus instintos mais primordiais, mais baixos. É osso, assim, dá raiva. Que, como a gente não é o país daquele cara, né? A gente tem essa série Senna, eu tento ser muito positiva. Ela tem um impacto, ela pode ter um impacto cultural pra gente muito grande, porque muita gente que vive assim, ó, digite 1 se você nunca viu o Senna correr, e digite 2 se você já viu o Senna correr. Eu digo ao vivo. A maior parte das pessoas digitou 1 aí, ou seja, elas nunca viram o Senna ao vivo. Vocês não têm ideia do que foi aquilo, tá? Vocês não têm ideia do que era aquilo lá. O enterro do Ayrton Senna foi ainda a coisa mais impressionante que eu vi na minha vida. A coisa coletiva mais impressionante. Era um país inteiro parado. São Paulo é a maior cidade do hemisfério sul, ela estava inteira parada. Você ia pra escola, as pessoas não se falavam, as pessoas ficavam cochichando, que as pessoas estavam em luto, era um luto coletivo, eram milhões de pessoas em luto. A cidade inteira parou pro caminhão dele passar. Todo mundo chorava, do fretista, do cara que atendia no posto de gasolina, do empresa, todo mundo. Aí você via uma coisa que era muito democrática, que eram as pessoas, nessa cena aí, ó, as pessoas que estavam lá eram de todas as classes, era todo mundo. É assim, essa bagaça parou, sabe? O que aconteceu com o Senna foi muito diferente de qualquer outra pessoa na história do Brasil. Não houve nada igual o que aconteceu com o Senna.
Absolutamente. O enterro dele só deve ter parado com o cortejo de Dom Pedro. Não tem paralelo, não tem. Todo mundo fala do Coliseu. O Coliseu não era o maior dos estádios lá. O Velódromo em Roma era muito maior que o Coliseu e as pessoas gostavam de assistir a corrida de biga. As corridas de biga eram gigantes. Corridas de biga aconteciam e demonstrações públicas de habilidade com carros de guerra aconteciam já ali com povos lá, os sintácitos, indo-iranianos, todo mundo, isso aí já tinha. O Apollo andava com uma biga, né? A criação do carro, que foi quando colocaram mini carroça atrás de um cavalo, ela mudou tudo. Então, esse esporte é importante. Esse esporte passa uma questão de realeza, tanto que os primeiros pilotos de carro eram nobres, chegou até os anos 70 na Fórmula 1, você ter nobre correndo. Acho que o Peter Hevison, ele era nobre e tal. Então, ele era um esporte praticado por nobres, isso sempre foi entendido como esporte de nobre. Então, porque o ato de você ter o seu carro e o piloto com capacete parece um cavaleiro medieval com a armadura dele vestido ali. Então, tinha esse elemento simbólico muito forte. Até hoje ainda tem esse elemento simbólico muito forte nas corridas de carro. E você tinha um cara que tinha esse elemento simbólico, ele parecia um herói, um guerreiro num campo de batalha. E ele vai ali naquela cena, ele estava liderando a corrida, e aí ele morre liderando a corrida. É tudo muito... Vocês têm que entender que o impacto simbólico disso, ele é colossal. E aí ele era o único herói nacional. O único herói que o Brasil tinha. Não havia futebol. Não havia nada, o futebol estava destruído naquela época, a economia estava destruída, o Collor que tinha ganhado, havia um surto de otimismo, tudo aquilo foi destruído, o Brasil estava na merda, acho que era a única referência que a gente tinha. Única, não tinha mais nada. Isso é muito impactante, galera. Isso é muito, muito poderoso. E ele morre da maneira como ele morreu. Então, a gente tá falando de cultura, falando de exemplo. Eu vejo essa série, eu tava indo fazer uma crítica, assim, eu tinha dado nota 6 e tal, meu irmão assistiu, aí eu vi a seguinte coisa, meu irmão assistiu, até chorou. Eu falei, pô, mas meu irmão do audiovisual, ele vai ter várias críticas técnicas, ele tem as críticas técnicas. Eu falei, cara, querendo ou não, isso funcionou. E aí o Will Balada, que é bem mais novo do que eu, não tinha dimensão do que era o Senna, assistiu, ele disse que chorou muito. Eu falei, calma. Uma das coisas que a gente tá fazendo, eu tô anunciando pra vocês, nós vamos relançar a revista da Valete do Senna, e a gente vai, e eu acho que a gente pode tomar até um prejuízo, porque eu não sei exatamente se vai vender tanto, mas a gente vai distribuir, a gente viu como empresa, a gente vai distribuir em todas as livrarias e todas as bancas. Porque tem, assim, não é só porque a gente quer faturar, porque o tema tá em voga. Também é importante faturar, mas porque aquela revista Valete é um tema que trabalha o Senna enquanto herói, Senna enquanto mito, Senna enquanto símbolo. E é muito importante, se nesse momento, a gente implantar na cabeça das pessoas o símbolo Ayrton Senna de volta. Implementar o símbolo Ayrton Senna de volta tem impacto em todas as áreas. Porque a gente tá com uma mentalidade tão niilista no país, tão porcaria. Essa revista aqui, né, que é o último herói nacional. A gente fez isso no começo desse ano, né? E é verdade, ele é o último herói brasileiro. É muito importante porque muitas pessoas vão assistir a série e entender, isto aqui aconteceu aqui? Porque se você, num país como o Brasil, um país administrado por um presidiário como o Lula, com o Centrão tomando conta de tudo, com artistas como eles são, nesse clima completamente imoral, baixo, Andressa Urach sendo filmada pelo filho pra fazer sexo com trocentos homens e todo mundo achando normal, mulherada toda entrando em OnlyFans, é jogo do tigrinho, é coach roubando você, é pastor picareta, um país moralmente degradado, ter produzido esse cara, fala, calma, o que foi isso? E é verdade. É verdade, o Brasil já produziu gente assim, tá? E então, é muito importante que vocês assistam a série do Senna. Na hora do rush, a cidade que não para está assim. O velho centro de São Paulo, uma imagem de cartão postal. Parece um formigueiro emocionado. Um hospital para. O monumento é invadido. Um ciclista leva flores. Na reta de chegada do cortejo, mais bandeiras agitadas. Eu tava aí nessa parte aí, na 23 de maio. Fui com a minha mãe. Milhares de pessoas tentam acompanhar o carro dos bombeiros que entra na Assembleia Legislativa. Há um princípio de tumulto. Alguns fãs desmaiam. Os policiais começam a controlar a situação para organizar a fila de acesso ao velório. A multidão, aos poucos, se conforma e canta antes da última despedida ao campeão morto. Se for pegar... Isso aqui é muito louco. O metrô parou aqui em cima da... Tudo parou. O metrô parou, muito louco isso. Eu me lembro disso, assim, pra eu chegar até ali de carro era impossível. Era impossível. Eu lembro que a gente foi na altura da Vila Mariana, de lá a gente foi, deu um jeito pra pegar ali na Marginal, pra ver. Foi um negócio... Eu nunca vi. Pô, a gente fez, pelo MBL, as maiores manifestações da história do Brasil. Não... O impacto... Não, era São Paulo toda ali. São Paulo toda parou.
E muita gente veio de forma... Então vocês precisam entender assim, quando vocês quiserem fazer uma análise meramente fria do que estava acontecendo, né? Não, esportista, aquele... Não é, isso não é sobre um esportista. Isso não é sobre... Se você for fazer uma avaliação, tipo, não, o esportista e a Globo aumentou... Aqui, meu irmão, a Globo aumentou um monte de esportista, nenhum deles teve isso. A Globo divulgou muito jogador de futebol, a geração dos anos 80 do futebol foi incensada pela Globo demais. O Zico era quase um herói nacional e ele teria sido convertido no Nacional se ganhasse uma Copa ali. Tá, mas o Zico não era o Senna. Tinha algo diferente no Senna. Vocês precisam entender isso. E não era só aqui no Brasil, que foi no mundo todo. Porque fica esses bostas, tipo esse Flávio Gomes, falando que assim, a Globo criou isso, ele era um produto de marketing, que ele sabia se vender. Não, ele era aquilo lá. O mal do marxista, né, é achar que todas as decisões tomadas por as pessoas são de ordem econômica e material. Não, ele tava tomando uma decisão que era um produto de marketing. Não era isso, ele é um ser humano estranho, ele trabalhava em outra sintonia, e existem pessoas que são assim, lidemos com isso, existem pessoas que eles têm uma sensibilidade especial. O pessoal, Pelé não teve isso, lógico que não, o Pelé morreu velhinho, né, mas o Pelé não era o que o Senna foi pro brasileiro. O Pelé foi um esportista reconhecido mundialmente como algo muito maior do que o Senna, e o Pelé foi um símbolo de um sucesso do Brasil perante o mundo. Agora, pro brasileiro, o Senna foi uma elevação, é uma coisa diferente de explicar o que foi o Senna, foi um troço esquisito. Enfim. Então, exato. Na Inglaterra, você vai perguntar a opinião de todo mundo. As pessoas julgavam o Senna não apenas como um grande esportista, julgavam ele como um sujeito especial, na gringa, não no Brasil, fora do Brasil. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.